Eu quero que vocês analisem e opinem o pênalti que ocorreu no primeiro tempo no PP. Vocês já devem estar com o lance aí. Aí a pergunta, de novo, que eu gostaria que vocês, especialistas, respondessem esse lance e que o Gaciba viesse em público. E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Transfira essa pergunta para ele. Gaciba, você como árbitro, isso é pênalti ou não? E mostre um lance para ele. Hoje em dia tem a ferramenta, tem o VAR. Então, eu não falo da arbitragem do Brasil. Todo mundo critica a arbitragem do Brasil. Eu acho a arbitragem do Brasil muito boa mesmo. E poderia ser melhor porque tem a ferramenta, que se chama o VAR. Aí eu pergunto, por que e como, não só para o Gaciba, mas para o árbitro de vídeo também, as duas perguntas, essa pergunta para os dois juntos. Isso aqui é pênalti ou não? E aí perguntar para o árbitro de vídeo por que ele não chamou o Marcelo para ver o lance. Claro, mais ou menos parecido com o lance do Rodinei, que ele foi expulso agora contra o Flamengo, sem querer. O lance ele não foi de propósito, não estou defendendo o Rodinei, foi sem querer. Mas eu achei que ele merecia o vermelho pela entrada, mas foi sem querer. E ele foi expulso. E eu acabei de falar isso para o Marcelo, árbitro, comentando com ele agora aqui no vestiário. Fui lá no vestiário falar com ele e perguntei por que o VAR não chamou ele nesse lance. Então, vocês especialistas, que entendem de futebol, falem isso, comente esse lance e ligue para o Gaciba. Pede para ele falar no ar se ele acha que isso é pênalti ou não do Gustavo Gomes no PP no primeiro tempo. Foi sem querer. Então, sem querer não é mais pênalti, então. Não tem mais pênalti sem querer. Aí a gente fica falando aqui, para que o VAR? Para que a ferramenta? Aí todo mundo quer criticar a arbitragem. Eu não critico a arbitragem. Eu critico somente esse lance do VAR, quando ele não chama o árbitro. Ele pode chegar lá, analisar o lance e não dar o pênalti, mas ele foi lá no VAR. Então, no Brasil, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Essa que é a coisa certa. Aí as pessoas vão falar, o Renato está reclamando, está chorando. Não estou chorando, estou cansado de reclamar. Eu vi outro dia a entrevista do Ulisses, que ele está cansado, mas eu também, tem certos momentos que dá vontade de largar. Porque às vezes não, agora que tem a ferramenta do VAR, ao invés da gente melhorar o futebol, nós pioramos o futebol. Nós pioramos. A pergunta que eu gostaria de fazer para o árbitro hoje do VAR, por que ele não chamou o Marcelo, pelo menos para analisar esse lance? Mesmo ele falando que, de repente, não foi pênalti. Aí vocês, especialistas agora, olhem o lance e vocês vão comentar. Para que VAR? Para que VAR, né? Para que a gente ficar aqui toda hora, o ano todo, falando de VAR, falando de VAR, falando de VAR, quem apita o jogo é o VAR. Então, faz o seguinte, tirem o árbitro do jogo. Qualquer lance, vão lá no VAR, os jogadores decidem, foi ou não foi, o VAR que apita o jogo. O Renato está chorando? Não estou chorando, não. Estou cansado de falar sempre a mesma coisa. Estou cansado. Eu gostaria, sinceramente, de fazer essa pergunta para o Gaciba e para o árbitro de vídeo hoje. E eu gostaria que eles viessem a público. Podem até falar, não foi pênalti. E explicar por que isso não é pênalti. Simplesmente isso. É uma decisão de campeonato, de Copa do Brasil. De um lance do braço, que a regra é clara hoje em dia, né? Bola no braço, não pode beneficiar mais o ataque. Escanteio, gol do Palmeiras. E estava 0-0 o jogo, e nós tivemos esse lance no PP. Eu nem vou comentar. Eu vou não falar nem que é pênalti, nem que não é pênalti, porque é uma sacanagem, sinceramente, é uma sacanagem. E mais uma vez o Grêmio foi prejudicado. Só que, né, um erro desse custa um título, que a gente trabalha a semana toda, o ano todo, para a gente chegar aqui e ver um lance desse e ficar por isso mesmo. Aí a gente vai falar o quê? Do VAR. Investimos dinheiro no VAR. Para quê? Para quê? No momento que vocês obrigarem o árbitro do jogo, nesses lances decisivos, não são todos, esses lances decisivos do árbitro, ir lá no VAR e observar, aí pode ser que o futebol melhore. Enquanto que o VAR decide o que é e o que não é, bom, realmente, para que a ferramenta, então?